café. Vê aqui. Preparada, amiga? De boa? Preparada não tô, não. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei de que horas você está assistindo esse podcast maravilhoso comigo, Emily, né? Porque tem que jogar minha bola lá em cima. Tem o espaço que eu tenho pra isso. Começamos mais um podcast, mais um policast, um podcast de política. Mas não a política que a gente tá acostumado, tá, gente? Não aquela política pesada que você não consegue discutir. Podcast de política porque pra nós, mulheres que somos negras, mulheres que viemos de periferia, mulheres que viemos de lugares onde colocaram a gente lá. A gente fala de política o tempo todo, a gente discute política o tempo todo, seja da forma como a gente fala, da forma como a gente age, da forma como a gente se veste. E nada mais belo, incrível do que discutir, falar de política com ela, que eu amo, sou apaixonada, sou fã demais, Laís Monteiro, minha amiga pessoal, que sempre fala isso aqui, né? Ninguém acredita. Mas eu sempre falo, minha amiga pessoal. Mas é. Minha amiga pessoal, Laís Monteiro. Aí você põe assim as palminhas no fundo. Deixar você se apresentar, amiga. O programa é todo seu. Apresentar é difícil, né? Falar da gente é... A gente não sabe falar da gente. Se você quiser, eu falo. Até porque, já começando, né? Até porque falar da gente, pra nós, pessoas pretas, a gente sempre teve na perspectiva, né, de ouvir o outro, de estar no lugar de escuta, de estar no lugar de quietude, né, do silenciamento. E falar da gente, eu acredito que pra gente seja um pouco mais complicado, né? Porque a gente não aprendeu, na verdade. Não foi algo naturalizado. Mas eu sou Laís Monteiro. Começamos assim, hein? Jornalista. Atualmente eu tenho uma empresa chamada Monteiro Assessoria, que eu faço assessoria de imprensa com foco em diversidade, cultura e impacto social. O meu objetivo com a Monteiro Assessoria é reduzir os impactos do racismo estrutural. E é isso, eu acho. Isso, a mulher multiuso, assim, incrível. Gente, eu trouxe a Laís aqui hoje pra gente conversar, bater um papo. Falei até com ela no começo do programa que eu não trouxe nem script, assim, porque para conversar um pouco sobre o que a gente conversa, na verdade a gente tem sempre esse diálogo, assim, sobre como são as coisas, como que a gente está vivendo, como que a gente está trabalhando, qual a nossa perspectiva de público, nossa perspectiva de trabalho. Eu decidi trazer ela aqui hoje porque a Laís faz um tipo de política dentro do trabalho dela, que é atender jovens e pessoas, né, pretas, de uma forma que eu particularmente nunca tinha visto antes. Quando que começa, amiga, assim, essa ideia da assessoria de imprensa para pessoas pretas? Quando que você... Porque assim, a gente já sabe que passa por uma faculdade, né? Vem tudo isso, você começa trabalhando com isso, entende? Mas quando que dá o start na sua cabeça, que você fala assim, cara, eu quero trabalhar dessa forma, não quero trabalhar de outra forma, quero fazer dessa forma, quero atender tal público, quero atender outro público. Como que começa assim esse... Eu acho que pessoas pretas normalmente, né, empreendem com o objetivo de resolver algum problema. Às vezes a gente nem sabe que o problema existe, mas a gente está nessa busca de resolver problemas sempre, sabe? E aí, depois de já ter concluído a faculdade, já trabalhar com assessoria de imprensa, eu vou para o Rio e trabalhava no Desabafo Social, que é uma organização que utiliza de comunicação para promover direitos humanos. E aí eu fui cobrir um espetáculo de teatro. Depois do espetáculo, conheci os atores e tal, e numa mesa de bar mesmo, a gente trocando ideia, e o que você faz? Eu falei que eu trabalhava com assessoria de imprensa já há algum tempo. Sempre começa na mesa de bar, né? Sempre começa na mesa de bar ali, com a cervejinha. Passou um tempo, o rapaz, o Licínio Januário, o nome dele, que é um ator maravilhoso, me manda uma mensagem, eu acho que uns 3 meses depois,
perguntando se eu poderia fazer assessoria de imprensa de um espetáculo dele. E aí eu topei primeiro, porque já trabalhava com política, fazendo assessoria política e tal. E aí ele já me indicou para um outro trabalho, E aí eu fui pegando, e aí eu entendi. Eu falei, caramba, não preciso mais estar na política mais diretamente, né? Aí comecei a trabalhar com cultura, entendi, eu falei, nossa, existe um campo aqui que não está sendo explorado. Existem pessoas que não têm acesso ao trabalho que eu faço, até por falta de conhecimento, né? Porque a assessoria de imprensa acaba sendo um trabalho muito elitizado. E por não entender que é legal, que é importante para a carreira. E fui fazendo, sabe? E aí eu falei, é isso. É isso que eu quero. É esse caminho que eu quero seguir. Não, e muito doido, porque... gente, pensar quando a Laís começou se apresentando, que a gente fala assim, a gente não sabe se apresentar, na verdade, não é que a gente não saiba, a gente não está acostumado a levantar a nossa bola e falar um pouco sobre a gente de uma forma legal, de uma forma de reconhecimento também, de falar assim, caraca, eu sou isso, eu sou aquilo, eu fiz isso, eu estudei aquilo. A gente não está acostumado ainda a fazer isso. Quando se trata da autoestima de um artista preto, e mais do que a autoestima, a profissionalização do artista preto, gente, é muito dolorosa. Eu, hoje, me entendo também como apresentadora de um podcast, né? Que isso é lindo, maravilhoso. Sou artista, venho do teatro, da poesia, da música, né? Não da dança, que na dança eu sou péssima. Mas, tirando isso, eu não sabia o que era profissionalizar o meu trabalho. E a assessoria de imprensa, ela traz essa profissionalização. Quando você é estampado no jornal, você é estampado na rede social, que é uma rede social de comunicação e tudo mais, você profissionaliza o seu trabalho. Você tem um portfólio, você tem, né, tudo isso, tem matéria. E aí, conhecendo a Laís, que eu fui entender um pouco sobre isso também, porque eu não entendia. E isso é muito importante. Por isso que eu falei assim, cara, eu preciso que a Laís vá e tal, e tudo mais. E dentro, amiga, desse começo que você entende esse processo e fala assim, bom, agora eu quero fazer dessa forma. Quais foram as maiores dificuldades assim, no começo? Porque dificuldade eu sei que você vai ter até o final da sua vida, tá, gata? Mas a gente não vai entrar em detalhe. Mas quais foram as maiores dificuldades, assim? Quais eram os impasses para sempre o questionamento? A gente sabe que existia isso, que existe isso. Mas quais eram as maiores dificuldades assim, que você enxergou? Acho que até hoje as pessoas darem credibilidade para uma mulher preta, sabe? Uma mulher preta à frente de uma empresa, uma mulher preta que é uma jornalista, que é uma assessora de imprensa. As pessoas normalmente olham para mim, né? Às vezes quando eu sigo em reuniões e até quando eu vou falar mesmo com pessoas que não somos clientes ainda, mas que eu vejo algum potencial de ser cliente, algum potencial naquela carreira, mas de olhar para mim como uma pessoa que entende do que está fazendo, né? Que sabe, que tem experiência. Mas isso você fala de quem é contratado ou de quem... Eu acho que cai nos dois lugares. Dois lugares, né? Principalmente das pessoas de fora, né? Mas para as pessoas que olham para mim, veio uma carinha de novinha, apesar de eu ter 32 anos. E Laís, ela gosta de rolê meio-dia, tá? Para acabar 5. Eu sou uma jovem senhora. Eu acho que a principal dificuldade no começo foi essa, as pessoas olharem para mim e entenderem que sim, eu sou uma profissional e que eu tenho capacidade de ocupar aquele espaço, de estar naquele... porque é um espaço de muita responsabilidade, né? Porque você acaba falando pelas pessoas, você acaba filtrando ali algumas atitudes e tentando encaixar da forma com que a sociedade, na verdade, vai entender como algo legal, né? Até para que aquele trabalho seja divulgado de uma forma legal, que o público receba, né, meio que de peito aberto. Então, acho que uma das principais dificuldades foi essa, as pessoas acreditarem que eu era capaz de estar naquele espaço. E acredito que até hoje, né, amiga? Até hoje. Existe essa...
semana retrasada eu estava numa entrevista com um cliente, né? Normalmente eu marco o cliente, o jornalista, e eu fico ali de off ouvindo a entrevista. E aí a jornalista olhou minha foto pequenininha, né? Porque eu não estava visível nessa sala online. E falou, nossa, mas você é novinha, né? Na sua época, mas assim, você tem idade para ser minha filha. Mas com certeza eu não tenho idade, né? Ela deve ter 40 anos no máximo e eu tenho 32. Mas graças a Deus a gente tem uma melanina, né? A gente usa Renil. Eu uso Renil, tá, gente? Eu tenho 24 anos, mas eu uso Renil jovem. Minha mãe. Eu tô no nível ali. E aí, vamos lá. Agora a gente vem pra parte da cidade, né? Porque a gente quer falar um pouco da cidade. Macaé tem artistas incríveis. Eu pago um pau pra Macaé nesse quesito, porque Macaé tem eu tô falando um pouco de artista, porque a Laís, ela tem um público muito maior na cultura, né? Se eu não me engano, né, amiga? Acho que não tem ninguém que não siga a cultura, ou tem? Tenho empreendedores. Ah, tá. Mas a maioria vem da cultura. E aí, tem artistas incríveis em Macaé, não tem esse reconhecimento, não entendem essa questão do profissional, porque a gente não é ensinado também a profissionalizar nossas coisas. Primeiro porque demanda dinheiro, demanda tempo, coisa que a gente não tem, principalmente se você é artista na cidade de Macaé. E aí a gente até usa esse espaço aqui para denunciar as faltas de políticas públicas que não atendem o público da cultura em Macaé. Não adianta, gente, ter só uma escola de arte, que não é só uma escola de arte, porque é incrível, faz um trabalho incrível que é a Emarte, só que não adianta a galera estudar lá, sair de lá sem um trabalho, porque não tem em Macaé, sabe? A gente tem um teatro municipal que está fechado, não funciona, toda hora está em reforma, a gente tem coisas paralelas como a Rinha das Artes, que é um lugar de resistência, né? Inclusive a Rinha agora está arrecadando porque foi saqueada, foi roubada, não é a primeira vez. Então, assim, isso diz muito sobre a segurança também desses espaços. E a gente não tem política pública na cidade de Macaé que atenda artistas. Lançaram o edital agora, ali, o Edir Blanc, que foi no final do ano passado. A gente já está no final desse ano. E, como eu tô falando, por mais que se esforcem muito, eu acredito que a gente está num momento que os secretários e tudo mais estão se esforçando para isso. E que a gente continue assim, mas que também procurem artistas paralelos e autônomos para saber a nossa opinião, para saber como que a gente está vagando para essa cidade, porque a cidade de Macaé precisa de cultura e, mais do que isso, precisa do apoio da prefeitura para isso. Por mais que apoie, a gente precisa um pouco mais. Já deixei aqui minha denúncia, mas... Acho que também, não só artistas, mas também os fazedores de cultura, né? Tem toda uma galera por trás, a galera do audiovisual, a galera das artes plásticas, a galera da produção de bastidor, cultural. Produção cultural. Infelizmente, eu acho que a gente vive em Macaé eu nem sei se essa palavra existe, mas um estrangeirismo enorme. Não sei se existe dentro também, mas eu gostei. do setor cultural, né? Infelizmente, a galera tem que sair daqui de Macaé para poder exercer o trabalho fora. E profissionais muito bons. A gente tem aqui profissionais excelentes. Eu tenho referências fora de Macaé, de macaenses que estão aí trabalhando em grandes emissoras, trabalhando com pesquisa, trabalhando em grandes programas, assim, tipo Big Brother Brasil. A galera que é daqui e que, infelizmente, teve que sair daqui da cidade para conseguir que seus trabalhos sejam reconhecidos. E aí, infelizmente, ainda mais... a galera acaba tomando um valor maior, né, quando sai de Macaé. E aí depois volta e faz um sucesso aqui, porque é algo que a galera de fora aceitou, sabe? Sim, inclusive, desculpa, amiga, te cortando, mas inclusive eu ia até falar sobre isso, porque a Laís, ela faz um trabalho muito lindo já aqui em Macaé, já tem de um tempo, né? Você também precisou sair de Macaé, coisa que também aconteceu comigo, precisei sair de Macaé. Volto para Macaé por conta da pandemia, mas você saiu de Macaé, conseguiu de alguma forma estruturar na sua cabeça como que você ia fazer isso, você volta para Macaé, e aí, mesmo você já tendo essa estrutura de uma profissional, de tempo de trabalho, de tempo de estudo e tudo mais, eu percebo que depois, para quem não sabe, a Laís é assessora do Yuri, né? Do Yuri Marçal. Eu percebo que depois que o Yuri vem, também existe um reconhecimento da galera da cidade, assim,
Nossa, ela é assessora do Yuri Marçal. Tipo assim, sendo que você já fazia um trabalho, nada contra o Yuri, gente, eu adoro o Yuri. E que ele é maravilhoso, mas que tem outras pessoas também, né, Isso que também fazem um trabalho. Eu acho que tem várias coisas dentro várias camadas dentro disso, né? A primeira é que as pessoas não conhecem artistas pretos, né? Não, porque o Yuri tem uma visibilidade muito grande, né? Hoje é o primeiro homem preto, humorista preto a fazer show no Teatro Municipal. Isso é na Netflix também, né? Isso. Tá com um especial na Netflix que estreou, deve ter uns 2 meses. Então ele tomou uma proporção muito grande. Nossa, sim. Mas eu assessoro artistas pretos que são artistas com uma carreira de mais de 15 anos, com um currículo de muitos Incrível. trabalhos em TV, em cinema, e as pessoas não conhecem. O racismo vem apagando, sabe, cada vez mais esses artistas, mas a falta de interesse também das pessoas, né, de conhecer. Porque por mais que a gente esteja vivendo ainda um momento de muito apagamento, a gente tem acesso à informação com muita facilidade. Então, eu acho que às vezes falta um pouco das pessoas, caramba, quem são as pessoas pretas, né, amiga? que fazem cultura na minha cidade? Isso aí. Quem são os artistas independentes da minha cidade, que estão fazendo o rolê acontecer? E não só no mês de novembro, tá, gente? Pelo Por amor favor. de Deus. Não só no mês de novembro e não só também na data da mulher negra, a latino-americana, caribenha, por favor. Porque a gente está fazendo um trabalho o ano inteiro, a vida inteira. E aí a gente fala sobre um estudo, um tempo que a gente tira para estar estudando, para estar vendo sobre tudo isso. Amiga, mas assim, agora você tá em Macaé, tá no Rio, como é que tá essa... Você tem muito cliente no Rio, né? Então, assim... Na verdade, eu não tenho quase ninguém em Macaé, só você. Quase ninguém não. Você já é coisa já sou pra muito, caramba. tá, gente? Obrigada. Mas eu não tenho, tipo, uma base de clientes em Macaé, porque as pessoas realmente acabam não se interessando, não... eu acho que falta... eu acho que não é nem falta de interesse, né? Mas a falta de entendimento, de oportunidade também, né? Então, eu fui para o Rio e abri esse campo lá, mas sempre gostei muito de Macaé, encontrei muita dificuldade de morar no Rio, porque vindo do interior é uma cidade muito grande, né? Com todas as dificuldades. As pessoas também. E Macaé é uma cidade, né? Praia tá aqui do lado, a serra tá aqui. Morando em Macaé tem muita dificuldade desse sentido, assim, das pessoas... como você falou, do entendimento e tal, mas você gera uma expectativa assim para Macaé, de você falar assim, não, eu quero ter algo mais consolidado em Macaé ou não, assim, tipo... Confesso que para mim ainda é difícil visualizar, sabe? Ainda eu não consigo ter seria meu sonho. Os artistas locais terem uma base de trabalho garantida, e isso vai envolver coisas que, infelizmente, eu não consigo administrar no momento. Não, mas eu quero muito que isso aconteça. Meu sonho Vamos dando um escritório para a Laís aqui, por favor? Quero demais. Meu sonho é estar com os artistas aqui e desenvolver um trabalho local bacana, sabe? E poder ser a pessoa que encaminha isso também, né? Eu acho isso muito legal, cara. Porque quando a gente faz parte do processo de encaminhar essas pessoas, de falar, olha, pode ser assim, pode ser assado, mas tem uma estrutura, né? Porque a gente também não vai estar fazendo um trabalho sem estrutura, batendo cabeça. E é isso, Macaé é uma cidade incrível, tem pessoas incríveis, só que a gente só tem que tentar ver como é que põe isso pra frente. Amiga, um bate-bola agora, tá? Eu adoro bate-bola, gente, porque a pessoa fica assim, o que tá acontecendo? Vai fazer um bate-bolazinho assim. Amiga, uma frase. Tem edição, fica tranquila. Uma frase.
Eu gosto muito da Angela Davis, que quando ela fala que quando uma mulher negra se movimenta, toda uma estrutura da sociedade se movimenta. Nossa, porque é muito nisso que eu baseio minha vida, sabe? O trabalho do bastidor é ali, é isso, né? A gente se movimentando para que as pessoas Sim, a gente tirando sigam. do papel, a gente também sabe como que vai mexer com aquela estrutura. Nossa, isso é incrível, amiga. Nossa, nem lembrava dessa frase, inclusive. Muito boa. Um livro. Minha História, da Michelle Obama. Nossa, essa eu nunca li. Eu fiquei de ver o filme dela, inclusive. Saiu o filme da Michelle Obama, só que não vi o livro. Aí eu não sei se é o mesmo livro do filme, É o mesmo. sim. Então eu ainda não vi o filme. Eu gosto do livro, mas sou a pessoa que assiste o filme. Eu a doida li do o filme. livro para assistir o filme. Inclusive, um filme. Cidade de Deus. Nossa, amiga, sim! Se não fosse Cidade de Deus, ia ser o Alto da Compadecida aqui, tá, gente? Porque quando eu gosto de bate-bola, eu falo Alto da Compadecida. Uma cor. Azul. Azul? Não sou muito fã do azul, não, mas respeito sua opinião. Mentira. Uma cidade. Macaé. Macaé. Não tem como. Uma música. Triste Louco-Mar. É uma... Mas tem... Deu uma chavinha, assim, essa música também, assim. Tipo, porque eu sinto que teve uma galera que teve uma chavinha quando essa música saiu. Foi, na verdade... Ih, tem tanta coisa tem envolvida. Tanta história envolvida. Mas eu gosto muito também da Primeira Vista, do Chico César. Eu adoro o Chico César. Um dia eu vou trazer o Chico César aqui pra falar comigo. Amor da minha vida. Assim. O Chico César é incrível. Hugo, desculpa. Ele entende. Ele entende. Que é da vida dele também. É um podcast, gente. É um podcast. Ai, amigo, e uma perspectiva de vida. De falar assim, cara, olhei, tô aqui, minha casa na praia. Uma perspectiva de vida pra vocês. Como que você se imagina, assim? Com conforto. Muito conforto. Né? Conforto. Cervejinha. Tranquilidade. Churrasquinho no quintal. Chama os amigos, chama eu. Aquela picanha. Quando o Lula voltar, tá? Inclusive, picanha e cervejinha. Quando o Lula voltar... É tudo que a gente quer. Faremos um churrasco em comemoração, tá? Mas, amiga, é isso. Estou muito feliz. Fiquei muito feliz de você ter vindo, ter falado um pouco do seu trabalho, ter falado um pouco dessa trajetória. Porque, assim, para mim é super importante. Você mais que amiga e sendo convidada, para mim é uma honra, porque poder dividir, assim, um programa, né? Poder dividir um trabalho que você faz parte disso também. De ter colocado na minha cabeça assim, amiga, olha, as coisas podem ser assim, podem ser assado. Profissionalizar, dar essa autoestima, né, para pessoas pretas. O trabalho que você faz é incrível, você dá autoestima, você dá autonomia para as pessoas de muitas formas, assim, as pessoas entendem, pessoas pretas entendem a importância delas de trabalho. Quando as pessoas elas veem o rostinho delas numa matéria, falando bem delas, né, falando como que é o trabalho delas, coisas que passa muito distante da realidade da gente, isso é um trabalho incrível. Então, eu estou muito feliz, porque eu queria muito expor esse trabalho aqui seu, diante de uma parada muito legal que a gente está construindo. E eu espero que você cresça muito mais, porque para mim você já é super grande, para mim você já faz um trabalho incrível. Gente, eu sou a pessoa que mais puxa saco de Laís, assim, porque realmente é algo que eu reconheço e acho legal. Então, assim, deixa suas redes sociais, fala como te acha. Gente, contratem a Laís, ela é assessora de imprensa incrível. Preciso pagar os boletos. Precisa pagar as cervejas que a gente toma. Mas... As cervejas também. As cervejas também. Então, fala seu trabalho, onde a gente te acha, rede social, pra gente poder encerrar. Instagram, Laís Monteiro. E da Monteiro Assessoria é monteiro.assessoria. Perfeito, amiga. Muito obrigada. De verdade. Nada, foi um prazer. E é isso, gente. A gente encerra aqui nosso podcast de hoje com a Laís Monteiro, mais uma convidada minha. Espero que vocês tenham gostado. Beijo.